Olá, boa tarde a todos. Hoje, dia 12 de abril de 2024, estamos dando início aí ao nosso podcast número 0, o Pode Ser. Pode Ser, um podcast que vai abranger, além de assuntos sociais, de teologias e tal, também sobre maçonaria. Muita gente nos questiona como é, como não é para entrar na maçonaria. Nós vamos abranger um pouquinho desse tema aí, né? Sim, dessa forma, elucidando aí as dúvidas quem tem sobre como ingressar na maçonaria, o que é necessário para ingressar na maçonaria. Nesta caminhada, eu e o irmão Cláudio estaremos juntos aí, também entrevistando outras pessoas daqui para frente. Tá? Hoje nós estamos dando início, como eu disse, no episódio 0, mas logo estaremos aqui com outros convidados também para elucidar aí as dúvidas de vocês. É um prazer, né, a gente iniciar esse trabalho. Eu acho que tudo que tem para ser construído, acho que vai enriquecer muito e tirar muitas curiosidades aí de várias pessoas que buscam o ingresso na maçonaria. E acho que um tema relevante por ser o nosso 0, né? Partimos aqui do marco 0 dessa proposta do Pode Ser. Acho que a curiosidade é como ingressar. E como ingressar na maçonaria, nós temos um processo que se chama sindicância. E dentro da sindicância, eu gostaria que você pudesse explanar para a gente alguns questionamentos, né? O que é preciso, né? Assim, fala-se muito de que a maçonaria é coisa de dinheiro, mas assim, a posição social da pessoa, né, financeira, qual é o impacto disso para entrar na maçonaria? Sobre a sindicância, ela é feita em 3 partes, né? A primeira parte, nós vamos entrevistar o candidato, né, que está ali, que foi convidado a entrar, ou que se convidou hoje, já pode ser ele mesmo a se convidar. Bater na porta de uma das nossas lojas e ter vontade de entrar. Vai preencher um formulário com os seus dados pessoais e trazer alguns documentos solicitados, e aí começa a sindicância, né? Ele vai nos autorizar a verificar sobre a vida pregressa dele. Segunda parte se ele passar dessa, ele vai ser contactado para nós entrevistarmos a família. A principal é a esposa dele, né? Vai ser entrevistada e dizendo que se a esposa negar, ele não vai entrar. Isso é fato, né? E depois disso, se a esposa autorizar, já é a segunda parte. Na terceira parte vai ser convidado de novo, vai ser marcado com ele a iniciação. Ele vai fazer o pagamento da joia, que nós chamamos joias, que é a taxa de iniciação que toda loja tem, e já vai estar ciente aí dos valores, né, que logo na primeira entrevista a gente já passa, e também vai estar ciente dos valores da mensalidade. Tá? Então, isso aí já vai ser indicado para ele na terceira parte da sindicância dele. Tá? Posterior a isso, vai ser marcado a iniciação dele. Ele vai vir numa das nossas lojas fazer a iniciação. E, juntamente com isso, você perguntou aí sobre o poder aquisitivo. Nós entendemos que não tem poder aquisitivo específico. O que importa para o maçom, para frequentar uma loja, é ele ter possibilidade de pagar a sua mensalidade sem prejudicar a sua casa, sem prejudicar o orçamento da sua casa. Diferente de que muitos acham que não, vou ter que pôr... Não, você tem uma mensalidade simbólica ali, que é para ajudar na limpeza da loja, na luz, na água, na internet, e também o valor que é, depois das nossas reuniões, tem sempre um ágape, que é o jantar. E aquilo é dividido entre os irmãos também. Tá? Então, o poder aquisitivo que a gente fala é ter condições para ter esse hobby, que é um hobby caro, né? E manter a sua casa. Tem essa possibilidade, então vai ingressar. Ah, não tem? Então fica difícil ingressar, não é? Mesma coisa de você ingressar num clube aí, social, e você vai ter que pagar mensalidade, você vai ter que pagar inscrição, é a mesma coisa. Só que aqui você vem buscar conhecimento, não é lazer. Né? Essa é a finalidade da maçonaria. E são pontos, né, cruciais na iniciação, né? Você comenta
sobre a posição da família, né? E a esposa é algo ou é um pilar dentro da família que dita a posição. Se para ela não for algo viável dela permitir a iniciação por conta das reuniões que são feitas uma vez por semana, ou às vezes até 3 vezes por semana, por conta dos estudos, e é um horário onde a pessoa, o irmão, vai estar ali fechado numa loja, que muitos acabam usando, né, desta ferramenta para desviar o caminho, mas isso é um assunto lá para daqui uns 5, 6 podcasts. E uma outra posição, religião. O irmão que ingressa, ele tem que ter algum posicionamento religioso, ele tem que frequentar alguma religião, existe alguma impossibilidade se ele for do catolicismo, se ele for evangélico, se ele for da Umbanda, do Candomblé, se ele for espírita, isso impede, tem algum empecilho que trave o processo de iniciação de um irmão na maçonaria? Boa pergunta, bem prudente essa pergunta também. Na verdade, não. O maçom, para entrar na maçonaria, o candidato ele deve acreditar em Deus. Deve ter uma crença em Deus, Deus único. Né? E ter a religião dele lá, independente de qual for. Dentro da maçonaria não vai ser discriminado nada. Ele pode ser evangélico, pode ser umbandista, pode ser católico. Ele crê em Deus, então ele vai ingressar na maçonaria. Essa é a verdade sobre a maçonaria. Então, e mesmo porque todas as nossas reuniões, tudo da maçonaria é baseado em cima do livro das Sagradas Escrituras, que é mais conhecido como Bíblia. Então, em cima da Bíblia, ele vai estudar ali o que é a maçonaria. A maçonaria tem um diferencial de algumas religiões, não é uma religião, é uma sociedade, né? Que mostra a verdade sobre tudo. Não fica, cada um inventa uma coisa. Não, a maçonaria mostra o caminho e a verdade. Então, essa é a diferencial, que muita gente fala mal da maçonaria, porque acredita no conto daquele líder espiritual deles ali, que contou uma história e eles acham que aquilo é verdade e a maçonaria não existe. Esse é o diferencial. Olhando por esse prisma, a gente, né, nós que já estamos dentro, sabemos que o processo ele realmente é trabalhado, os estudos de lojas e de graus, eles são baseados dentro no conceito das Sagradas Escrituras. E, como você disse, né, o mundo que nós falamos, né, o mundo profano, né, e fala-se muito sobre a maçonaria do lado ruim, né? Só vendem o lado ruim, mas nós temos muitos irmãos que estão dentro das religiões mais críticas, né? Que nem a gente não entrando para o lado religioso, mas a gente tem aí algumas religiões mais céticas dentro do contexto que crucifica muito o processo, né, maçom, né? E o bode? Você consegue nos explanar um pouco sobre esse mito do bode na maçonaria, meu irmão? Então, esse mito do bode tem até uma parábola que fala, né, que o maçom ele é igual ao bode. Ele, quando fecha a boca, ele trava, ninguém abre. E o pessoal fala que tem o sacrifício do bode. Isso é mentira, isso é balela. São as pessoas ignorantes, que não têm o conhecimento sobre a nossa ordem, e fala besteira, fala do bode, fala do inimigo. O bode é simplesmente uma brincadeira que fala, olha, tem que ser igual ao bode, cerrar os dentes e não falar, não abrir os nossos segredos. Então tem os segredos, tem as palavras de passe, Então isso tudo é uma lenda, né? Hoje tem um monte de maçom aí que gosta de colocar na internet que é maçom, são os maçons que gostam eles não são maçom, eles estão maçons, são diferentes, né? Então, o importante nosso tem segredos da maçonaria sim, e a gente não revela para ninguém. Por quê? A não ser para outro maçom, né? Nem para nossa família, porque não é pertinente, vai ficar falando o porquê. É homem ou é o quê? Não é? Então, o bode é esse símbolo aí, silêncio absoluto, não precisa falar nada para ninguém, do que tem, do que não tem. Não é pertinente para aquela pessoa falar desse assunto. Então, vou falar por quê. Não é? Então, por exemplo,
Você vai falar do catolicismo para um evangélico, ou do evangelho para um católico, ou vice-versa? Não dá. Então, vamos conversar sobre o que é interessante para nós. Sobre isso, é silêncio absoluto. Isso significa o bode para nós. Entende? E é pertinente quando você diz que o processo de discussão, né, falar de catolicismo pro evangélico, pro Umbanda, porque na verdade é o que a gente contesta aqui, né, que todas essas vertentes religiosas acreditam num Deus e que esse um Deus de cada um é um único Deus, né? Então acho que o que nós estudamos é voltado para esse único Deus de todos, aos quais nos permite, dentro de uma loja, trabalhar em harmonia, né, e elevar ali a egrégora para poder realmente fazer os estudos e desenvolver a mentalidade e o trabalho de cada um. Como eu disse, assim, acho que isso vai ser muito enriquecedor, né? O processo de sindicância abrange um pouco de tudo isso que a gente falou aqui, para o aprendizado, para a ingressão, né? O ingresso de um irmão na fraternidade. E acredito que nos próximos aos quais a gente vai desenvolver, que a gente vai começar a falar dos passos do maçom de um irmão dentro da maçonaria, né? Que é o processo de aprendiz, depois o processo que ele vem na sequência para poder seguir o processo dele. Eu acho que isso vai ser bastante enriquecedor. Sim, na verdade, eu sempre falo, não é? A pessoa vem para a maçonaria para ser maçom, não estar maçom. Veja bem, nós fazemos... quando chegou a pandemia, as lojas ficaram proibidas de serem frequentadas, mesmo porque os irmãos que já têm uma idade avançada e não podia pegar Covid, e tinha máscara, não tinha nada, e o governo também do Brasil e daqui também, da Europa, proibiu de ser frequentadas as lojas. E aí começamos a fazer lojas online. Os maçons que estão maçons, que são aqueles que querem status, que não estudam, não sabem nem o que significa a maçonaria, na verdade, criticam isso. Mas todas as lojas que eu conheço, todas fizeram lojas virtuais, online. Até hoje, um monte de lojas fazem lojas porque fica mais cômodo. O maçom, o irmão, tá lá mais velho, já tá cansado de ir pra loja, ele senta lá na frente do computadorzinho dele lá, ou do smartphone dele lá, e vai fazer a loja, vai conversar, vai fazer uma loja de estudo. Óbvio que não é uma loja ordinária que sai andando no rito escocês, por exemplo, sai andando para baixo, para cima dentro da loja. Não vai ser assim. Vai ser uma loja de estudos, que é o que nós buscamos, é o conhecimento, não é só bater no peito, usar PIN, usar isso e aquilo e falar, eu sou maçom, eu faço acontecer. Não, não é. Essa é a diferença. Então, hoje nós fazemos bastante lojas de estudos, né? Online também, as presenciais, mas a maioria é de estudos, né? E as pessoas que são leigas ou que estão maçons, né? Esses garotos novos gostam de ficar... Primeiro que o maçom ele tem um parâmetro que ele não tem que falar de outro maçom, né? Se ele falar, ele já tá saindo do foco dele, né? Infelizmente tem esses bobões que ficam batendo no peito aí, que acontece, o negócio deles é ir para reunião para ter o ágape, para beber, para comer, né? E se você perguntar dentro de uma reunião o que foi conversado, ele nem sabe. Ele não está ali naquele momento. Ele está flutuando, esperando o horário de terminar para ele ir lá para fora. Essa é a verdadeira questão. Então, a maçonaria é um assunto muito sério. Para quem quer entrar e tem a vontade de ter o conhecimento, esse é o caminho. Agora, para quem quer entrar só para conhecer, saber o que tem lá dentro, você vai perder seu tempo, cara. Primeiro, segundo, terceiro, você não vai entender. Tem que frequentar mesmo de verdade para você entender o que é a maçonaria de verdade. Mesmo sendo baseada no livro das Sagradas Escrituras e falando somente em Deus. Sem nada mais.